Boa noite, senhores. Módulo 13, apostila de português, terceiro ano, colocação pronominal. Antes disso, algumas informações. Primeiro, trabalho de português, valendo nota, já está no final do prazo. Quem não fez, faça. Trabalho de literatura também está no final do prazo. Termina quinta-feira. Quem não fez, faça. Faça com cuidado, com carinho, né, com perseverança, olhando todo o material que nós temos fornecido para vocês que vocês possam fazer um bom trabalho. Lembrem que vale a primeira nota bimestral, né? Segundo, eu estou morrido de saudades, sabendo que morrido não é um termo certo, é coloquial. Bom, nós hoje vamos falar de colocação pronominal. Colocação pronominal é dividida em três partes. A próclise, quando o pronome vem à frente ou antes do verbo. Me coloco à sua disposição. A gente vai ver que isso não está de acordo com a norma padrão da língua, mas é só para ver. O verbo colocar, tá? Veio depois do pronome oblíquo me, ok? Então é próclise. Mesóclise, quando o pronome vem no meio do verbo. Dar-te-ei. Esse te está no meio do verbo. Se a gente parar para pensar, dar-te-ei, se tirar o te, é darei. Ok? Então, esse pronome oblíquo te vem no meio do verbo. Mesóclise. Agora, coloco-me à sua disposição. Pronome depois do verbo. Coloco na frente, me, pronome oblíquo, atrás. Então, quando o pronome vier depois, atrás do verbo, ele é ênclise. Então, próclise, pronome na frente do verbo. Mesóclise, pronome no meio do verbo. Ênclise, pronome depois do verbo, ok? E aí vamos nós, tá? Os casos em que isso pode ocorrer, tá? Primeiro, a próclise, a ênclise, a mesóclise, quando cobradas no Enem, elas estão muito ligadas ao nível de linguagem. Coloquial, formal, né? Então, até vocês verão na apostila a explicação em cima de um texto chamado Pronominais, que vai ser exercício das nossas tarefas também, né? Em que esse texto, subliminarmente, ou seja, de forma implícita, ele deixa clara a diferença entre o falar de Portugal e o falar brasileiro, né? A partir da colocação pronominal, né? Ele vai falar me dá e ele vai falar dê-me. Então, esses dois pronomes, essas duas colocações, elas, de alguma forma, elas resgatam falares de países diferentes. O falar de Portugal e o falar do Brasil. Nós não falamos igual. Ora, pois, os gajos falam dessa forma, utilizam essa cadência, estão a utilizar esta cadência? Não. Nós falamos de outro jeito. Então, esses falares são diferentes e uma forma muito marcante de pontuar esses falares é pela colocação pronominal, ok? E aí nós vamos começar pela próclise. Pronome usado na frente do verbo. Primeira forma, com palavras negativas. Nunca me chame assim. Nunca dá ideia de negação, de algo negativo, uma frase negativa, né? Negativa no sentido de coloca uma ideia de negação. Não me chame assim. Jamais te julgarei dessa forma. Então, eu tenho formas distintas, né, de pronomes, o me e o te, mas com palavras que indicam
né, de valor negativo, não, nunca, jamais, esses pronomes vêm para o lado dos termos negativos e à frente dos verbos, ok? Ótimo. E aí, nós temos também quando eu tiver advérbios precedidos ou não de vírgula, né, que depois deles venha ou não a vírgula, eu tenho ações diferentes. Olha que legal. Eu tenho aqui, agora me fale e agora fale-me. A diferença é a seguinte, agora me fale não tem a vírgula, então ele é enclítico. Ele é, perdão, proclítico. O pronome vem na frente. Com a vírgula, o pronome vai para trás. Então, usando esse método, sem vírgula. Agora me fale, próclise. Mais uma vez o método. Com vírgula. Agora, vírgula, fale-me, ênclise. Quando o advérbio vier sem vírgula, próclise. Quando o advérbio vier com vírgula, ênclise. Ok? Passando para a próxima. Com conjunções subordinativas, tá? Vamos lembrar conjunções subordinativas? Ele disse que viria. Quem diz alguma coisa. Essa conjunção, eu posso substituir tudo que vem com ela por isto, que vai fazer sentido. Ele disse isto. Então, esse que é uma conjunção subordinativa, ok? Então, ele disse que me odiava. Então, odiar, aí é o verbo, esse me veio na frente dele por causa da conjunção subordinativa, ok? Ótimo. Vai se dar o mesmo com pronomes indefinidos, pronomes relativos e pronomes demonstrativos. Quem me chamou? Quem, pronome indefinido nesse caso, tá? E esse pronome indefinido vai chamar o verbo para o lado dele. Chamar fica depois do pronome me, ok? E aí vamos de novo. Ela foi a menina que te seguiu. Pronome relativo. Esse que é um pronome relativo, então o te vem ao lado dele e antes do verbo seguir. Ok? Ela foi a menina que te seguiu. O te vem antes do verbo seguir. Então, é próclise, tá? Disso me acusaram. O me tá antes do acusar. Então, próclise. Pronomes relativos indefinidos e pronomes demonstrativos vão chamar o pronome oblíquo para perto deles, ok? E a gente vai usar próclise, o pronome antes do verbo. Pronome chama pronome, ok? Então, pronome com pronome é proclítico, é antes do verbo, ok? Bom, na expressão que começa com em e tem a verbo no gerúndio. Ei, gordinho, lembra o que é um verbo no gerúndio pra gente? Com certeza. NDO. Verbo no gerúndio é que tem a terminação NDO. Caminhando, cantando.
entendeu? Eles têm a terminação em NDO. Então, quando eu tiver em mais um verbo no gerúndio, o pronome vem antes do verbo no gerúndio. Então, exemplo com o verbo tratar. Em se tratando disso, faremos uma exceção. Então, esse pronome se vem antes do verbo tratar, porque tem a preposição em na frente, tá? E o verbo está no gerúndio, terminado em NDO. Ok? Ótimo. Mesóclise. A mesóclise, ela é o pronome no meio do verbo. E ela é muito simples, tá? Para a gente entender. Dar-te-ei. Eu tenho aqui o pronome te no meio do verbo. Sistema rústico, né? Mas ainda o melhor sistema, escrever para se entender, né? O pronome aqui no meio do verbo, tá? Se você reparar, é o mesmo que darei. Ótimo. Então, a mesóclise só ocorre com verbos no futuro do presente, darei, e no futuro do pretérito, daria. Que se eu usasse o pronome no meio, ficaria dar-te-ia. Vocês já me viram demais? Eu me escondo um pouquinho. Então, bem claro, a mesóclise, pronome no meio do verbo, só ocorre com os verbos no futuro do pretérito, tá? Ou no futuro do presente. Quando eu não tenho nada que chame o verbo, o pronome para frente, né? Eu digo dar-te-ei um beijo. Agora, se eu disser com não, com valor negativo, já vai ser próclise. Não te darei um beijo. Entenderam? Vai ser usada a mesóclise, o pronome no meio do verbo. No futuro do presente, darei. No futuro do pretérito, daria. Se não houver nenhum caso que chame o pronome para frente, ou seja, se não houver nenhuma daquelas circunstâncias que eu citei que chamem o verbo para a próclise, que é o pronome na frente do verbo, ok? 5 minutinhos para respirar, eu volto com a ênclise.